Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com Marinalva Cruz, que é supervisora do PADEF, o Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência, e conversávamos no intervalo, deputada Célia Leão, sobre a questão da lei. As pessoas são muito refratárias, às vezes, a obrigações de Estado, principalmente quando o poder público não cumpre a sua parte. Empresas, muitas vezes, até não chegam no limite de 100 funcionários, né? Tem sempre um pouco menos para não ficar cumprindo cotas. Como é que a senhora vê isso? E eu repasso depois a pergunta a Marinalva no tocante a superar a questão legal, que as pessoas contratassem, mas pela eficiência do servidor e não pela obrigatoriedade das cotas, não é, deputada? Olha, na verdade, Jorge Machado e nosso público, nosso telespectador, amigo e amiga, a lei é a lei, tem que ser cumprida. Então não tem que ter emoção na lei. A gente até usa de vez em quando, mas não tem que ter emoção na lei. Se a lei está dizendo que tem que contratar, que a 100 funcionários contrata 2%, 200 funcionários contrata acima de 3%, aí vai até acima de 500 funcionários e até os 5%, não tem discussão. Agora, se não contratar, o que acontece? Ganha um presente? Não, ganha uma multa. E aí eu recebi já várias vezes no meu gabinete, no escritório, empresários reclamando, chorando de que, puxa, deputada, mas se a gente tivesse um tempo maior para se adequar um pouquinho a essa lei. O último foi o ano passado. Se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo para adequar, deputado, foi assim no meu gabinete. Eu disse, então deixa eu entender um pouquinho, a lei tem 21 anos. Quanto que a gente precisa? 42 para se adequar à lei? E aí então não entendi. Então tem coisas, a gente nem todo dia também está sempre com muito boa paciência, mas a gente está sempre sorrindo. Mas aquele dia acho que eu sorri um pouquinho menos. Porque como é que faz? Tem um grupo de pessoas com deficiência. Aí eu falo, antes de passar para a Marinalva, bem rapidinho, que a deficiência a gente não escolhe a pessoa. Não estou reclamando da deficiência, não, eu não ando, faz 39 anos e a gente aprende a viver sem andar, ou sem enxergar, ou sem falar, ou sem escutar, ou faltando uma perna, porque é se adequar à vida. Agora, eu estou do lado do deputado aqui, que é bonito por fora e por dentro, do lado do Jorge Machado, também bonito por fora e por dentro, não é carinha, só olhar, são homens bonitos. Os cameramans que vocês não veem na televisão estão aqui fortes, bonitos, fortes, esbeltos, todos eles. Qualquer um de nós pode, como eu fiquei, acho que a Marinalva nasceu com um problema, eu não sei, com a deficiência, não é problema com a deficiência, pode ficar deficiente por um acidente, por uma enfermidade, por uma falta de remédio, por gestação, sei lá por quê. Mesmo que temporariamente. Mesmo que temporariamente. Às vezes, temporariamente também é um tempo longo, não é? Então, a gente tem que pensar com clareza, deixar a emoção de lado, que sempre é bom viver com o coração palpitando, porque se ele não palpitar também a gente não vive, mas deixar essa emoção de lado e viver com as regras. Então, se não cumprir a lei, tem que pagar a multa, e a multa não é baixa e tem que aumentar, inclusive. Porque senão a gente só aprende... Também se não aprende pelo amor, se aprende pela dor, não tem jeito. E aí, Marinalva, essa questão mesmo da empregabilidade, do não contratado, disso que eu contei agora, né? Que ainda tem empresário que diz, olha, mas eu preciso me adequar melhor, preciso de um tempo. Então, como é que a gente trabalha essa questão no dia a dia? Aí liga e pede, olha, eu preciso de pessoa com deficiência, mas não pode ser surdo, não pode ser cego, não pode ser paraplégico, não pode ser amputado, então vai ser como? Não pode ser ninguém, então, né? Olha, essa é uma questão bem complexa, realmente, e às vezes eu até brinco, mas é brincando, mas para não ser mais grossa ou mal educada, enfim. Mas eu falo, olha, empresa, enquanto você estiver buscando um cego que enxerga, um surdo que escuta e um cadeirante que anda, você não vai conseguir preencher cota nunca, né? Não adianta, não adianta. E essa é uma grande dificuldade. A deputada falou uma coisa que é extremamente importante, que muitas vezes as empresas, a sociedade, de uma forma geral, não costuma refletir muito sobre isso. Hoje, esses mais de 45 milhões de brasileiros que existem com algum tipo de deficiência, em torno de 76% não são pessoas que já nasceram, que têm deficiência congênita, são pessoas que adquiriram por acidente de trânsito, acidente de trabalho, doenças. E um outro grande fator que representa aí quase mais de 40% é a violência. Então, são situações para se refletir e entender que qualquer pessoa, como a senhora muito bem colocou, pode não ser hoje uma pessoa com deficiência, mas pode ser amanhã. E a lei não foi criada ontem. E eu me lembrei agora de um caso essa semana, segunda, terça-feira, se eu não me engano, uma empresa entrou em contato conosco, e ela colocava justamente isso. É porque a fiscalização agora está cobrando e eu falei, mas quando que a fiscalização passou? Há 11 meses atrás, quando ela foi autuada. E aí, no último mês, ela tem que prestar conta agora no mês de março. Então, no último mês é que ela resolveu se movimentar, se articular para buscar esse profissional com deficiência.
Então, colocando esse exemplo, e aí eu disse justamente isso para ela, olha, mas a lei não é de um ano atrás, nem é de hoje, ela já vai completar 23 anos agora, né? Então, por que você não fez antes? E a gente entra nessa questão da fiscalização. Eu acho que o nosso país precisa ter mais fiscalização no cumprimento da lei de cotas. E fiscalizar não só um papel, aquele documento que a empresa apresenta. Eu acho que tem que ter fiscalização no local de trabalho, porque ainda tem muita empresa que contrata pessoas com deficiência e deixa ela em casa, trabalhando, sem trabalho, só ganhando salário. E isso não é inclusão. Para cumprir a cota. Para cumprir a cota, né? E só fiscalizando no local de trabalho que o país vai ter condições de identificar não só quem são essas pessoas, mas principalmente quais as adaptações, os recursos, qual a acessibilidade que tem e qual a qualidade, principalmente, desse emprego. Porque não é contratar só por contratar, né? É dar qualidade, dar oportunidade em igualdade de condições. Deputado Marco Aurélio. Você falou que no ano 2013, nós tivemos aí a alegria de 913 pessoas colocadas no mercado de trabalho, né? O PADEF consegue acompanhar para ver o seguinte, olha, 903 foram colocadas, entraram e tal, mas elas se mantiveram, elas têm continuidade nesse emprego, ou ficou por apenas algum tempo, quer dizer, desses 913, vocês conseguem acompanhar? Como é que é isso? Não, deputado, infelizmente o programa não consegue. Primeiro porque seria um grande avanço se tivéssemos condições de fazer o antes, o durante e o depois, né? Mas infelizmente, até mesmo por resistência, bloqueio de algumas empresas e, enfim, o nosso trabalho ele vai até o momento que a pessoa foi contratada. A partir do momento que ele foi contratado, aí todo o processo, entra a legislação, a CLT como para qualquer outro, então aí passa a ser ele, trabalhador e empresa. Aí o programa não tem mais nenhum acompanhamento de tudo isso, né? Esse número de 913 é importante ressaltar que foram pessoas que conseguiram emprego por meio da intermediação do programa. Sim. Mas a nível Estado, no ano de 2013, né, quando sair os dados agora no final de 2014, muito provavelmente vai ser um número superior a 913. Esse número se refere às pessoas que conseguiram por intermediação do programa. Talvez, assim, as pessoas que conseguiram por intermediação do programa, elas poderiam, de repente, fazer a comunicação para a PADEF, olha, né, que se ela saiu, se não saiu. Está contratado, se mantém no trabalho, já passou pela estabilidade, já está... É evidente que para o programa é difícil, como é que vai acompanhar 913, né? Sim. Poderia ser mais. Mas, de repente, a pessoa, né, que foi contemplada pelo programa, falou, olha, eu me comprometo a manter informações no PADEF, né? Estou aqui, passou um ano ou passou 2 anos, estou aqui. Porque se ela não comunicar que ela foi exonerada, significa que ela está lá ainda. Né? Agora, se ela sai e ela não comunica, né? Quer dizer, não tem como vocês saberem, né? Muitos a gente acaba recebendo, né? Então, a gente às vezes brinca lá na equipe que quando ninguém volta para falar nada é porque está tudo muito bem, obrigado. Pressuposto, né? Mas tem algumas situações de que eles vêm, né, para falar como é que está essa relação, às vezes até para fazer algumas queixas, e olha, onde que eu vou, porque está acontecendo isso. É importante. E aí a gente sempre orienta, olha, procura o Ministério do Trabalho, procura o Ministério Público do Trabalho, que são os órgãos que têm poder de chegar até a empresa e fiscalizar. O deputado Marco Aurélio sempre muito lúcido, né, nas suas explanações, nas suas colocações. E acho que tenho certeza, essa também é muito importante. Porque também dá, deputado Marco Aurélio, às pessoas com deficiência a responsabilidade. Exato. Porque a gente fala da sociedade que tem que ter responsabilidade, tem que assumir os seus compromissos e não deveria falhar. Falha, mas não deveria falhar. Os nossos governos, federal, estaduais, municipais, independente de que partido político é o prefeito, é o governador, é a presidente da República, também temos a obrigação de cobrar, a sociedade cobra e eles têm que fazer. Os deputados também são cobrados e nós também temos a obrigação de fazer, vereadores, senadores, etc. Então, o grupo de fazer tem que estar ali alerta. Mas também a pessoa com deficiência, seja ela qual for, não estou entrando no mérito de uma ou aquela ou a outra, também tem que ter responsabilidade, não é? Com certeza. Até a criança, independente com deficiência ou não, a gente também dá responsabilidade para a criança, né? Para ir aprendendo desde pequena. Por quê? Porque se o contingente é enorme, não dá para os governos cuidarem o tempo todo do retorno das coisas.
Se a própria pessoa que tem deficiência não reclamar, não for atrás, seja no Ministério Público, volta no PADEF, fala numa Câmara Municipal, fala com um professor, fala com o grupo lá da Associação de Pais e Mestres. Se a própria pessoa com deficiência ou o seu interlocutor não fizer, não dá para pedir que os governos cuidem de 200 milhões de habitantes e os habitantes fiquem lá de braços cruzados sendo cuidados. Então, a pessoa com deficiência também. Marinalva, sobre o papel do poder público, são 645 prefeituras no estado de São Paulo, 5.568 municípios no país. O poder público tem cumprido também o seu papel, tem contratado, tem disposto nos seus concursos públicos vagas para pessoas com deficiência? Olha, embora esteja na legislação, e aí é até importante citar isso, porque a lei de cotas para a iniciativa privada, a cota vai de 2% a 5%. Para o poder público, é no mínimo 5%. No mínimo 5%. Então, sempre que tem um concurso público, seja ele para que esfera de governo for, no mínimo 5% do percentual das vagas ofertadas naquele concurso tem que ser destinado à população com deficiência ou reabilitado, que está contemplado também lá na lei de cotas. Mas nem todos os concursos prevê isso. Eu lembro que mais ou menos um ano e pouco atrás, né, ainda como já estava no Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência, e existiu uma demanda nesse sentido, de que um determinado município abriu lá vagas para um concurso público e não destinou o número de vagas que deveria destinar à população com deficiência. Então, aí de novo a gente volta àquela questão da conscientização. O quanto que é importante as pessoas saberem da importância disso. Porque o método de contratação no poder público é diferente da iniciativa privada. Se é via concurso, como que eu abro um concurso e eu não disponibilizo a vaga? Num caso desse, Jorge, deputado que já foi prefeito, num caso desse pode até anular o concurso, né? Porque é uma obrigação o concurso ser feito com as vagas 5% para as pessoas com deficiência. Não foi feito, anula o concurso. Então, e aí quem tem que reclamar não é aquele que passou e é normal, né? Ele não vai reclamar. Tem que reclamar quem é o interessado. Há 10